Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Vou ler do 13 ao 18, pessoal, para vocês entenderem o contexto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, mesma coisa dita no último texto, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A mesma coisa dito no outro texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pessoal, para não ler de novo, vou destacar aqui. Ele falou, os que estão mortos vão ressuscitar primeiro e vão ser arrebatados junto com a gente. Vou falar aqui no português, bem português. Eles vão ressuscitar e vão ser arrebatados junto com a gente. Vamos subir junto. E nesse subir junto ao que? A transformação, que Paulo falou lá em 1 Coríntios 15. Então, você liga o contexto, liga as referências paralelas de um texto com o outro. É isso que ele está falando, a mesma coisa com palavras diferentes, só que falando do mesmo assunto. A ressurreição de quem está morto, transformação de quem estiver vivo na hora, junto e subindo junto, que é o tal do arrebatamento. Arpazo, arrancado com força. O sentido do arrebatamento é isso, é pegado assim, ó. Cristo vai fazer isso aqui com a igreja dele. Vai subir com força. Por quê? Porque em seguida ele vai destruir essa terra. É isso que ele vai fazer. Esse é o grande dia do Senhor. Pode comentar aí, pessoal. É assim eu costumo dizer que esse texto aqui, de Hebreus 11, 39 e 40, é a criptonita dos pré-tribulacionistas. Por quê? Porque se até os antigos, né, os da antiga aliança, os santos do veterotestamentário, aguardam, né, a nossa glorificação, que é o nosso aperfeiçoamento, que dirá os que, né, estão hoje na atualidade, precisam, em conjunto, esperar essa glorificação, esse aperfeiçoamento, que se dará de forma linkada, de forma junta, né? Não é separada. Então tem essa ideia de que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e os outros vão sendo glorificados de forma esporádica. Isso não existe, né? Como dizem os pré-tribulacionistas, não, porque as duas testemunhas serão glorificadas. O texto não diz isso, né? O texto não diz isso, né? Dizem que elas vão ressuscitar, entende? Tem outras passagens também daqueles que morrem na grande tribulação, né? O texto lá de Apocalipse 6 fala que as almas estão debaixo do altar, esperando até que se complete, né, o número dos demais que hão de morrer da mesma forma. Então, quer dizer, se as almas estão debaixo do altar, elas não foram glorificadas, esporadicamente falando, não é óbvio? Então, precisa de algum momento para que aquelas almas que estão debaixo do altar possam reviver novamente. É o 14? Desculpa, é o 16. 16. Estou meio cego aqui. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí. A palavra está dizendo que quem morreu com Cristo vai ressuscitar primeiro. Primeiro que o quê? Primeiro do que os vivos sejam arrebatados. Não existe arrebatamento de vivos sem a ressurreição de mortos primeiro. A primazia é que os mortos ressuscitem. A ordem cronológica é que os mortos ressuscitem, mas a subida é junta, porque a glorificação acontece e eles sobem junto. Só que Apocalipse 20 vai nos dizer uma coisa interessante. Veja que 1 Tessalonicenses vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Apocalipse 20 vai dizer o seguinte, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta qual? A ressurreição mencionada acima é a primeira ressurreição.
Então, a ressurreição mencionada no versículo 4 do capítulo 20 diz que é a primeira ressurreição. E está dizendo que essa primeira ressurreição está acontecendo das pessoas que negaram a marca da besta. Por isso elas foram mortas. E elas vão participar da primeira ressurreição. Então, subentende-se que a marca da besta já está imposta no mundo. E o povo de Deus negou e por isso foi morto. E esse mesmo povo que negou e foi morto vai ressuscitar participando da chamada primeira ressurreição. Então, se a marca da besta já está imposta e o povo vai participar da primeira ressurreição, que povo foi esse que subiu lá atrás, 7 anos antes, como diz os pré-tribulacionistas, sem passar pela marca da besta? Porque a primeira ressurreição está aqui após a marca da besta ser imposta. Então, não existe uma primeira antes da primeira. E os mortos em Cristo têm que ressuscitar primeiro do que os outros serão arrebatados. Então, não há arrebatamento antes da marca da besta ser imposta. É isso que está dizendo. A gente tem que linkar os textos. O texto de Tessalonicenses vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqui vai dizer que a primeira ressurreição é após a marca da besta ser imposta. Então, não tem como ser arrebatamento, ter um arrebatamento antes da grande tribulação, porque ele é subsequente à ressurreição. Não tem como acontecer isso. Tem que ser imposto a marca da besta, imposta a marca da besta, para aí sim, após, no finalzinho da grande tribulação, haver a ressurreição de mortos e a glorificação dos mortos e dos vivos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Maravilha. José? Ainda nessa questão da ressurreição, que eu acho muito interessante, fazendo um gancho aí, Torre, que foi mencionado tanto lá no texto de 1 Coríntios 15, do 50 ao 54, né? Leu, Torre, com 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 16, propriamente dito, se nós fizermos uma leitura do versículo 54, lá de 1 Coríntios 15, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele dá uma informação interessante para a gente, né? E é mais um ponto aí a ser observado na doutrina pré-tribulacionista, se ela é coerente ou não. Por quê? Porque o versículo 54 de 1 Coríntios 15 diz assim, ó: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, quer dizer, quando esse corpo for glorificado, então, olha que interessante, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha que interessante. Paulo, ele faz uma citação, porque ele diz aqui, ó: então se cumprirá a palavra que está escrita. Escrita onde? Em Isaías 25, versículo 8, que diz assim, ó: tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Olha a primeira frase aí do versículo 8. Tragará a morte para sempre. Então, como que a igreja foi arrebatada, pastor Jean? 7 anos antes da grande tribulação, está lá na glória, lá nas bodas do Cordeiro, segundo os pré-tribulacionistas, e tem pessoas, né, que segundo eles são crentes, que ficaram aqui e tal, que vão ter que dar as suas vidas para que possam ser salvos, estão morrendo aqui. Então quer dizer que essa palavra aqui, tanto de 1 Coríntios 15, 54, como de Isaías 25, versículo 8, não tem poder sobre essas vidas? Ou só terá poder sobre a igreja? Né? Porque diz o texto aqui, ó: tragará a morte para sempre, depois que o corpo for glorificado. Então não pode haver mais morte de ninguém, né, que faça parte do corpo de Cristo após esse evento se realizar, se dá. Depois que se realizou isso aqui, o corpo foi glorificado, não vai ter mais morte para santo.
Não existe isso. É mais um ponto aí a ser analisado dentro dessa, né, teoria pré-tribulacionista, né?